Uma alegria, uma grande honra que damos início a mais um episódio da série Depoimento Casa Dirce. Essa é uma série que foi criada no ano passado aqui na Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel, cujo nome homenageia uma das mais importantes e criativas mulheres deste país, a professora e escritora Dirce Cortes Riedel, que foi uma grande inovadora e formou gerações de professores em todo o Brasil. Com a série Depoimento Casa Dirce, o que nós desejamos, de maneira assumida, é emular o Museu da Imagem do Som, que infelizmente agora não está em atividade, e o Museu da Imagem do Som tem um arquivo de vídeos e de registros de personalidades fundamentais da cultura brasileira, sem a qual nós não entendemos a cultura popular, mas a cultura brasileira como um todo. De maneira modesta, a Casa Dirce criou esta série, Depoimento Casa Dirce, cuja principal finalidade é homenagear personalidades como o Adelson Alves, cuja contribuição para a cultura brasileira popular, musical, cultural, de uma forma geral, é uma contribuição de grande valia para todos nós. O nosso desejo ao criar esta série é dar uma colaboração para criar uma nova cultura neste país. Por algum motivo, Adelson, no Brasil, nós não somos capazes de homenagear os nossos pares. Nós temos uma enorme dificuldade de simplesmente olhar para uma pessoa e dizer muito obrigado pelo seu trabalho. O seu trabalho fez diferença na vida de muitas pessoas. Nós queremos ajudar a criar um país no qual homenagear os que merecem ser homenageados seja uma tarefa do cotidiano. Para essa tarefa eu vou chamar o professor Luiz Ricardo Leitão, que é o coordenador de um importante seminário em parceria com a Casa Dirce. Ele falará do seminário, que também é coordenado junto com a querida Eliane. Ele falará do seminário e dará início à sessão. Adelson Alves, muitíssimo obrigado pela sua presença. É uma grande honra recebê-lo. Obrigado. Não quero esquecer de recordar que, ao final, haverá uma recepção preparada com muito carinho pela equipe da Casa Dirce para homenagear ao Adelson Alves e a todos vocês. E devo dizer que temos algo especial hoje. Opa. A nossa coordenadora, a Suzana Cardoso, fez um feijão amigo na casa dela e trouxe para todo mundo. Muito bem, muito bem. Luiz Ricardo, vai lá. Agora você assume o leme. Ele tem de voltar até a Pedra de Guaratiba devidamente alimentado. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Um prazer acolher aqui esse público tão cálido, né? Tão interessado e tão comprometido com a cultura popular brasileira, porque quem vem assistir ao depoimento de nosso dileto radialista e produtor cultural, Adelson Alves, sabe o que tem valor neste país. Eu agradeço as palavras do nosso dileto João César. Nós estamos na segunda sessão do Seminário Permanente Encontros com Samba e o Carnaval. A primeira contou com simplesmente Rosa Magalhães, grande decana do Carnaval Carioca, e foi um depoimento assim também com o mesmo clima, sala lotada, as pessoas ávidas, muita empatia no ar. E nós temos também o prazer de receber aqui, além do trio de entrevistadores e o grande homenageado, que ao final do depoimento receberá uma placa comemorativa dos seus serviços prestados à nossa cultura. Nós temos aqui a família de Mauro Duarte, né? Seu filho Mauro Duarte já chegou aí, eu não sei se vi a Eliane por aí, está ali atrás, muito bem, né? Marcos também chegou, uma maravilha, ou seja, nós estamos recebendo aqui grandes nomes, né, que conviveram com o próprio Adelson, né, e com os demais, inclusive entrevistadores, né, alguns deles muito reconhecidos por todos os que aqui estão presentes. Eu devo dizer, para não perder tempo, que o homenageado de hoje, Adelson Alves, uma notinha simples, né? Ele nasceu em Cornélio Procópio, interior do Paraná, região agrícola de café, em 1939.
Agora, em setembro, completará 85 anos de resistência, o que é um número muito expressivo. Está sendo biografado pelo acervo do Samba UERJ, então ele está ganhando um selo de longevidade, porque todos os nossos biografados continuam muito ativos e dinâmicos, né? Eventualmente precisando dos cuidados do Dr. Bigu, mas, em geral, né, movendo-se por conta própria, da melhor maneira possível. O próprio Adelson é testemunha disso. E ele veio, depois de trabalhar na Rádio Cruzeiro, lá na emissora Guaracá, na sua terra, foi para Curitiba, e de Curitiba, né, quer dizer, veio para o Rio de Janeiro, onde iniciou sua carreira de radialista, foi locutor comercial do Chacrinha e depois criou, né, com seu senso, né, não de oportunismo, de oportunidade, de defesa da causa da arte popular, aquele programa maravilhoso, né, que, digamos assim, iluminou as noites Brasil afora, com as grandes figuras do samba que não tinham acolhida dentro daquela época em que as transnacionais da indústria cultural estavam invadindo o Brasil com o iê-iê-iê e outros bichos mais ferozes ou menos ferozes. Então, ele cumpriu esse papel relevante e se tornou produtor cultural e lançou Clara Nunes, mudou a carreira da grande guerreira mineira, promoveu Elisete Cardoso, promoveu Djavan, apresentou Djavan à indústria fonográfica da época e, além disso, o grupo vocal Os Tincoãs e tantos outros. E fez uma carreira longa na Rádio Globo, na Rádio Nacional, e contribuiu sobremaneira para que essa trincheira de resistência cultural do nosso povo, que é a MPB e o samba, né, estivessem sempre, digamos, em evidência, sempre com alguém que as acolhesse no silêncio da noite e na luminosidade dos dias que nós todos ajudamos a construir neste país. Então, é um prazer enorme estar aqui com ele. Nós vamos fazer, primeiramente, uma entrevista. Essa entrevista terá 3 nomes. À medida que eles iniciarem suas sabatinas, eu declinarei a qualificação de cada um. E são 2 perguntas na primeira rodada, 2 perguntas na segunda rodada e uma pergunta final. Finda essa sabatina, Adelson terá, obviamente, o direito de falar, agradecer e explanar, para que depois ele receba a placa comemorativa, que será entregue pela nossa colega Eliane de Oliveira, que organiza comigo este seminário, né, aqui na Casa Dirce UERJ, parceria com o Acervo Universitário do Samba da UERJ, nosso projeto que lança biografias, como a dele, ano que vem, e com apoio técnico do CTE. Vocês estão vendo aí, além da equipe da Casa Dirce, o colega Felipe, está a equipe da TV UERJ, né? Porque a UERJ tem rádio, tem TV, não é isso? E está gravando para posterior difusão pelo YouTube, gratuitamente, tudo que aqui for registrado pelos microfones e câmeras. Combinado? Perfeito. Então, sem maiores delongas, o Caldinho nos espera depois, sem avidez. Vamos começar a entrevista com quem? Pela ordem alfabética, tá? Para não haver nenhuma injustiça, nós teremos Aidano, é uma prosódia rara esse nome, Aidano André Mota. Ele é escritor, é jornalista, muitos de vocês já o viram, né? Trabalhou em O Dia, trabalhou no JB antigo, na Veja, na Isto É, em O Globo, né? Outros órgãos de imprensa, também atua em diversos programas radiofônicos, televisivos, né? Cibernéticos, é comentarista não só de cultura, carnaval e samba, mas também de esportes, futebol, né? Não nega suas raízes futebolísticas e é escritor. Publicou, eu sempre faço propaganda de quem vem aqui porque merece, né? Ele publicou, por exemplo, organizou a coleção e assinou esse porta-bandeiras. Esses cadernos de samba são uma coisa primorosa. Entende? Uma coisa primorosa. Recomendo a todos vocês. Tem livro sobre a Portela, sobre a Mocidade, sobre a Vila Isabel, né? Sobre grandes personagens do mundo do carnaval. E ele assinou esse porta-bandeiras, que é um livro excelente, uma coleção linda, além de o livro sobre os blocos, né, do Rio de Janeiro, que é uma coisa luxuosa,
Ou seja, é uma pessoa com larga contribuição. E ele... Aí vem o bairrismo, que é isso. Quer ser universal? Canta a sua aldeia. Isso aqui ele devia ter nascido na Rússia. Muito bem. Então, vamos começar essa entrevista com o microfone. Vai ser esse? Tá. Você faça como preferir, tá? Você está sendo filmado, mas... Mas é só para não ficar de costas, para você seria uma indelicadeza, né? Boa tarde a todas, todos, todes. Obrigado, Leitão. Adeuson, uma honra estar com você aqui, com vocês todos. Viva Niterói, Marcos Gomes. Continuo eleitor em Niterói, continuo votando lá. E aí queria começar até citando a minha querida Niterói, porque foi lá, ainda criança, que eu tive a minha primeira... Eu sou filho... Eu tenho um pouco de constrangimento do que eu vou dizer agora. Eu sou filho da elite branca de Niterói, que é um povo que não tem a menor graça. Que não gosta de nenhuma cultura popular, é um povo elitista, um horror. É ou não é? E aí, assim... a primeira vez que eu fui apresentado ao samba foi no Amigo da Madrugada, do Adeuson Alves, que eu ouvia com o rádio baixinho, com as minhas irmãs que dividiam quarto comigo, reclamando que eu estava com o rádio ligado. E era interessante porque o Adeuson tinha um jeito suave. O Marcos vai poder ter muito mais lugar de fala do que eu sobre o rádio, evidentemente, mas assim, ele tem não é o tom tonitruante, né, dos locutores, é um tom suave, de sambista. Isso me atraía muito, assim, eu adorava ouvir aquele programa. Assim, é ótimo estar aqui hoje, lembrando desse momento ali, da primeira vez que eu ouvi falar de samba, prestei atenção. Não tinha nem escola de samba ainda. Mal sabia da existência das escolas de samba nesse momento. E eu ouvi o Adeuson sempre ali, de madrugada, sempre dormi tarde, desde criança, inclusive. E aí, eu também queria dizer que o Adeuson é uma dessas figuras da cultura brasileira que merece muito mais celebração do que recebe. Muito mais. Vocês estão me ouvindo bem? Posso continuar? Alô, voltou? Acho que voltou. É dessas figuras que tem muito na cultura popular, né, que tem muito menos celebração do que merece, do que a trajetória faz merecer, né? O Adeuson é fundamental para a melhor cara do Rio de Janeiro, que é o samba e o carnaval. Sem o Adeuson, o samba e o carnaval seriam muito menores do que são hoje. E talvez não fossem essa cara tão importante, tão preciosa do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida. A melhor coisa do Rio de Janeiro é o samba e o carnaval. E aí eu faço a primeira pergunta. Não, faço só a primeira, né? Em sequência? Sim, ele responde e você faz a segunda. A primeira pergunta é muito simples. Eu queria que você contasse das suas descobertas, dos artistas, né, que você apresentou para o mundo no seu programa, e como é que você fazia. Quer dizer, qual era o seu critério para reconhecer uma preciosidade como a Clara Nunes, como o Djavan, enfim, como é que isso acontecia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu queria que você fizesse uma comparação do desfile das escolas de samba, de quando você era do Júri do Estandarte de Ouro, você fundou o Júri do Estandarte de Ouro, o prêmio mais importante do Carnaval Carioca, né, do jornal o Globo. Então, eu queria que você lembrasse aqueles tempos e comparasse com hoje em dia. Qual é a diferença, se é melhor, se é pior. É isso. Obrigado por tudo. Boa tarde, de maneira geral. Primeiro dizer que eu não vim aqui para isso, eu não sabia que era isso que ia acontecer aqui. Fábio Luiz. Não, ele me falou, mas eu não entendi que era isso, entendeu? E aí, desculpa se eu deixar algumas falhas. E
um pouco da pergunta que ele me fez, eu vou aproveitar a oportunidade que eu estou aqui de frente para um dos filhos do Mauro Duarte, que eu sou um radialista ligado à música, né? Porque tem o radialista que transmite futebol, que lê notícia, e eu mesmo li o Globo no ar há muito tempo. Cansei de ler fake news da guerra do Vietnã. Né? Que a imprensa dizia que o povo do Vietnã queria o Cauqui, que era um pau-mandado da política americana na Ásia. E, na verdade, o povo queria era o Ho Chi Minh e o general Phan Giap, né? Então, mas a minha tendência natural é uma ligação com a música, mais pela sensibilidade auditiva, né, de identificar o que é uma boa música, o que não é uma boa música. Porque o grande segredo da música é o compositor, o verdadeiro compositor, que é uma pessoa que nasce com o dom natural de fazer música. No caso, fazer melodia, que hoje, por exemplo, você ouve rádio e televisão, a maioria não tem melodia, é tudo um negócio horizontal. Aí você vai ouvir um samba do Cartola, é completamente diferente, né? Do Zé Catimba, do Toco, da Mocidade Independente, pessoas que nasceram realmente. E a maioria é trabalhadores, operários. Cartola era pedreiro. Carlos Cachaça assentava trilhos da Central do Brasil. Catimba era moldador de bolsas, né? O maior compositor da Imperatriz. O Toco vivia na Vila Vintém. Então, é você identificar quem é o verdadeiro, o que faz melodia, que tem beleza melódica. É como uma escultura que tem beleza estética, como uma pintura. Assim também a poesia, né? Patativa do Assaré era um simples trabalhador rural na Serra de Santana, no Ceará. Trabalhador rural. Vou descrever rapidamente aqui um pouco, porque teve um momento que eu, lendo um negocinho de jornal, fiquei sabendo que o Patativa estava no Rio. E saí procurando ele, encontrei ele num hotelzinho em Copacabana. Aí falei meio rapidamente com ele, nem prestei muito bem atenção, se ele podia ir lá na madrugada. E ele falou, não, meu filho, eu te ouço lá no Ceará. Eu francamente, não acreditei quando ele me falou aquilo, né? E também não prestei muito bem atenção nele. Mas começava meia-noite e pouco, quando deu 00:15, ele entrou. Aí que eu fui prestar atenção nele. Ele era um trabalhador rural. Quando eu peguei na mão dele, a mão cheia de calos, o rosto vincado do sol do Nordeste, né? Uma perna dura, tivemos que botar uma cadeira para ele ficar com a perna assim estendida. Por volta de 00:15, ele começou a falar. Aí, desculpa a emoção, né? A poesia do Patativa, e ele falando, então, é um negócio assim, fora do normal. A obra do Patativa, poeticamente, para mim, eu não sou especialista no assunto, é a mais importante obra sociológica da questão da seca do Nordeste. É a poesia do Patativa do Assaré, que é estudada na Sorbonne, né? E outros lugares do mundo. Porque o dom poético, como é que aquele cara, lavrador, trabalhador de roça, quando eu peguei na mão dele a mão cheia de calos, eu levei um susto. E ele cego de um olho, o óculos com um lado, a lente escura. Ele começou a falar, começou a chegar gente na rádio, era ali na Glória. De repente o estúdio estava superlotado, caminhões da Dutra vieram parar ali naquela Praça da Glória, para entrar no estúdio, para conhecer ele. Então, como é que se explica isso? É a pessoa que nasceu com aquele dom, e lá na roça, Serra de Santana, no Ceará, né? Como de Cartola, pedreiro, Carlos Cachaça sentava trilhos na Central do Brasil.
Silas de Oliveira, o maior compositor de sambas enredo, ele e a mulher eram simples serventes de uma escola primária de Vaz Lobo. Cujo dono era o pai. Cujo dono era o pai. Então, o meu negócio era, como eu diria, a sensibilidade para perceber. Por acaso estou aqui na frente do filho do Mauro, né? O Mauro, quando eu conheci ele pela primeira vez, ele estava nos Cinco Crioulos, que era o nome de um grupo que criaram na época, e quando chegou na vez dele, ele cantou uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum, né? Quando ele cantou isso, eu fiquei prestando, porque eu não conhecia ele pessoalmente. E depois, à medida que ele foi tendo oportunidade, uma delas foi comigo mesmo, na época que eu dirigia a Clara. Eu levei ela na casa da família, aqui em Botafogo. Cheguei e falei, Mauro, está na hora de entrar uma música tua no disco da Clara. E naquela época a Clara já era a principal vendedora de disco da gravadora Odeon. Uma música no disco dela já dava um adiantamento, o que seria hoje uns 20, 30 ou 50 mil de adiantamentos. Antes do disco sair, já recebia na editora. E o Mauro era bancário, não é isso? Né? Salário pequeno e tal. Mas eu já estava na fase de produção. Quando você está na fase de produção, você sabe a música que está faltando. Aí ele começou a cantar, cantou uma meia hora. Eu falei, não, continua. Ele falou, não, acho que eu não tenho mais. Não. Ficou triste, porque bom, ele já sabia, como autor, que gravar com a Clara para a oportunidade, né? E aí falou, não saio daqui sem um samba teu. Aí ela também pegou no pé dele, não, Mauro, ele não vai embora sem um samba teu daqui, não. Aí falei para ele, pede para a nega velha, a mãe deles, né? Fazer um cafezinho, a gente toma um cafezinho, você vai lembrar, sem dúvida. Aí realmente ela fez um cafezinho, a gente tomou um cafezinho. Aí, estou lembrando de um negócio aqui, mas acho que não tem nada a ver, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero ouvir. Ela também ainda cantou, meu sapato já furou, minha roupa já rasgou, eu não tenho onde morar. Eu falei, é esse o samba. Ele falou, é esse o samba? Uma coisinha. Isso. Não, e explodiu na primeira semana que o disco foi para a rua, que é esse detalhe da percepção auditiva do que no caso ali, porque todo disco você tem que ter a preocupação de ter um que é o carro-chefe que puxa, né? Desde o Ebaiana. O Ebaiana era um simples samba de Em Cima da Hora, do Baianinho, Fabrício, que entrou um compositor de Padre Miguel, Sargento Enio, entrou um Pancrácio, e o Pancrácio foi para a Ilha do Governador. Eu ouvi o samba na quadra da ilha, com Paulo Amargoso. Paulo Amargoso era estivador e um verdadeiro presidente que sambava na quadra junto dos passistas. Quando eu ouvi o Ebaiana, Baiana, né? Então, quando o disco ficou pronto, o diretor comercial, que é o cara que bota o dinheiro dentro da empresa, falou, não, esse produtor está muito maluco, mudou muito a carreira da cantora. Mas eu tinha escrito um texto, mais ou menos, explicando o que ia ser a carreira dela a partir daquele momento que eu estava assumindo ela, né? Aí o diretor artístico, que também manda para burro, falou para o diretor comercial, falou, não, o Gurzoni, era o doutor Gurzoni, não, o disco está coerente com o texto que está aí na contracapa, e porque eu tive uma conversa com ele, o diretor, a mãe dela, ela, quando me chamaram para dirigi-la. Aí, se não der certo, eu assumo. Aí virou briga de cachorro grande. Eu era um Zé Qualquer, pô. Eu era um cara de rádio que foi chamado porque já tinha estourado na madrugada o Paulinho da Viola, o Martinho da Vila e outras coisas. Então, aí também, no que saiu o disco,
uma semana como o samba do Mauro. Estourou, né? E a partir daí a carreira dela deslanchou. Então a minha preocupação, aliás, o meu caminho, tanto como radialista, porque como radialista tem que saber programar o disco, né? E como produtor, ouvir o autor, o compositor, e escolher, saber o que você vai botar ali no disco e tal. Então, eu não sou músico, não leio uma nota de música, não canto assim como qualquer um. Agora, aqui no pé da orelha, aí é outra coisa. Então, o grande segredo da música, como eu estou dizendo, é o autor. Lógico, a música sendo bem cantada, também é importante o cantor. Sendo bem arranjada, é importante o trabalho do maestro, o arranjador, do músico que toca. Mas o segredo fundamental é o autor, né? Então, você ia lá no Buraco Quente, né, ouvir o Cartola, né, o Carlos Cachaça, o Padeirinho, o Geraldo Pereira, Pelado, Comprido, Jajá, Xangô, Preto Rico, os compositores da Mangueira, né, Darcy, Dirceu, Jurandir, Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito. Esse que são verdadeiros autores, porque tem muita gente hoje aí que fala em música, mas ele não é compositor de música, ele faz a mesma melodia sempre. A maioria que você ouve é tudo horizontal. E grande parte também, poeticamente, aí eu vou ser meu bem, beijinho na boca e olha lá. Né? Porque você ouviu um Cartola falando das rosas não falam, né? Falando do Alvorada no Morro, Alvorada lá no Morro, que beleza. Né? Cartola, Hermínio, Belo e... Elton Medeiros. Né? Elton Medeiros? Não sei se é Elton, rapaz. Não, porque o Elton era de Lucas, né? O Elton era ligado ao Mauro. O meu sapato já furou é do Mauro e o Elton. Então, a minha preocupação sempre, quer dizer, o meu norte de trabalho é a sensibilidade auditiva para perceber quem é o verdadeiro autor. Porque, como eu estou falando, tem muito... Agora eu vou cantar minha música aí você vai ouvir, não tem música. É tudo horizontal. A beleza melódica é outra coisa, né? A beleza poética... Não tem desenho. Não tem desenho. E a beleza poética... Carlos Cachaça. Cachaça, Cartola e... Carlos Cachaça, exatamente. O caso da Cora Coralina, de Goiás. Né? Cora era uma simples moça que um dia fugiu com um homem casado, que naquela época, 1930, por aí... No interior de Goiás, uma moça fugir com um homem casado era um escândalo sem precedente. Pô. E eles foram para Jaboticabal, interior de São Paulo, onde ela passou a vida, né, como produtora rural, que ela até disse, plantei e colhi por suas mãos calosas. Ela falando dos operários dela nas lavouras de Jaboticabal, né? E fez A Mulher da Vida, que é um dos mais belos poemas brasileiros, né? E tratando de um problema espinhoso, que é a mulher da vida. E ela, né, atende às urgências brutais do homem, né? Ela diz no poema, até que um dia ela encontrou a destra poderosa, e esta lançou o repto milenar, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. As pedras caíram, os cobradores deram as costas. E ela vai falando, né? Aí os becos de Goiás. Aí, quando ela fala no milho, né? O poema dela sobre o milho, que termina dizendo, quando Ruth respigava nas searas de Boóis e Jesus abençoava os trigais maduros, eu era o bró nativo das tribos ameríndias. Esse contraponto do trigo, né, abençoado pelo Cristo nas lavouras de Boóis e tal. Então, e a Cora, por exemplo, a Universidade de Goiás não deu a mínima para ela. Eu gravei um CDzinho com poemas dela e tentei entrar em contato com a Fundação Pedro Ludovícola de Goiás,
e não deram a mínima bola. Aí o Drummond, né, que eu acho que não conhecia, alguém deu um livro dela para o Drummond, e ele fez um bilhete, publicou no Jornal do Brasil, dizendo assim: não tendo seu endereço, lanço essas palavras ao vento, na esperança de que ele a deposite em suas mãos. Ah, você me dá tanta saudade de Minas, tão irmã do seu Goiás. Sua poesia é água cristalina, do seu Carlos Drummond de Andrade. E botou no Jornal do Brasil. Aí, no que botou, aí a Universidade de Goiás, não, Cora, não devia receber o título de doutor honoris causa. Ela, quando recebeu, já era velhinha, de cabelo bem branco. Não sei se vocês viram alguma coisa dessa foto dela, né? Então, eu fico até emocionado de falar. Se achar alguém hoje, então, pode chamar a gente na UERJ, que nós resolvemos. Hein? Se achar alguém hoje, fala com a UERJ, que nós resolvemos isso. E eu falei também para o professor o Jaime Caetano Brown, que é um outro grande poeta gaúcho, que, na minha opinião, são três que são desconhecidos. O Jaime Caetano Brown é um poeta autêntico do movimento nativista cultural do Rio Grande do Sul, e que ele tem um poema chamado Tio Anastácio, que ele disseca a questão de como foi mal resolvida a questão da escravidão no Brasil. Né? Que até, eu não sei se vocês acompanharam, o presidente de Portugal, agora, há um mês atrás, levantou a questão. Eu acho que Portugal ficou com drama de consciência de ter feito a escravidão no Brasil depois de séculos. E parece que está havendo um movimento lá de resgatar o povo negro, né? Porque foi tirado da África. Ele não veio para cá porque quis, não é isso? E, então, o poema do Jaime, Tio Anastácio... Peraí, é que eu estou divagando um pouco aqui. Então, o Tio Anastácio, e ele tem um poema que chama-se Cemitério de Campanha. Campanha é aquelas planícies do Rio Grande do Sul, que tinha pequenas corruptelas que desapareceram por falta de viabilidade econômica e ficaram só os pequenos cemitérios. Então, ele diz assim, cemitério de campanha... Cemitério de campanha, rebanho negro de cruzes, onde à noite estranhas luzes fogoneiam tristemente. E aí começa a descrever aquilo. É um negócio. Então, como, agora há pouco falando ali, no nosso caso aqui do samba autêntico, aliás, honra seja feita, o professor aqui, Ricardo, começando, porque antigamente a mídia, a universidade, só falava do Chico Buarque. Que tudo bem, mas super compositor, sou fã do Chico, pô. Caetano, Gil, mas para falar de Cartola, de Carlos Cachaça, que muito nem sabe quem foi, né? Do Catimba, falar o caso do Silas, né? Luísio Machado. Hein? Aloysio, Beto Sem Braço, né? São muitos, né? O Nelson Cavaquinho, né? O Nelson era um soldado comum, que um dia foi na Mangueira como soldado, amarrou o cavalo lá no pé do morro e foi cantar samba lá para cima. O cavalo voltou sozinho para o quartel. E o Nelson, quem conheceu pessoalmente? Não tive essa honra. Eu tive o grande prazer de conhecer e de cobrar dele, pedir músicas para Clara. E aí, você vê, era um cara comum que morava no Jardim América, lá perto da Dutra, lá no Caminho de Caxias. Isso. E, no entanto, o Nelson, na minha opinião, é a alma boêmia do Rio de Janeiro, é o Nelson Cavaquinho. Porque o Nelson era boêmio mesmo, ele andava muito aqui no Rio, né? Até um dia eu não vi, mas alguém que me contou a história que ele estava cantando numa roda de samba ali na calçada da Central do Brasil e começou a chegar gente. Quando ele começou a tocar e cantar, começou a chegar gente. Aí, daí a pouco, deu um grito que tinha sido roubado. Roubaram a minha carteira, não sei o quê. Ele falou, não, fica quieto aí. Cantou mais uns 2 sambas, saiu, deu uma volta,
Daí uma meia hora, um ladrão chegou e entregou. Aqui, seu Nelson. O que eu levei do menino ali. Seu Nelson. Então veja quem era Nelson Cavaquinho. Além do poeta, né, a pessoa que tinha o prestígio para um ladrão que rouba uma carteira devolver. Né? Né? Então, hoje eu fico feliz, eu falei isso na entrevista, e pelo trabalho do professor Ricardo, de ver a universidade dando importância, porque essas pessoas que não tiveram banco escolar, a maioria teve primário, secundário no máximo, mas a obra poética, né? Cartola falando do mundo é um moinho, porque eu me lembro quando... Da segunda pessoa como nenhum carioca usa. Isso. Aquele Tempos Idos, nunca esquecido, quando Orson Welles esteve no Brasil, e o maestro Villa-Lobos levou ele para conhecer o desfile da Mangueira. E ele tem um samba, o Cartola que ele fala, né? Então, o caso do Toco, muita gente não sabe, o Toco era o único compositor que era realmente cantor. A tal nível, Calbi Peixoto, no auge da carreira, a família do Calbi era uma família de músicos. O irmão Araquém, a irmã cantava, e a família comprou a boate Drink do Djalma Ferreira, que era ali na entrada da Princesa Isabel. Ali tinha o Drink de Djalma Ferreira, arpégio do Valdir Calmon, lá em cima tinha os Sachas, enfim. A família do Calbi comprou a Drink do Valdir... o tecladista, falei o nome dele agora há pouco. Mas o Calbi estava no auge da carreira e o empresário, para aproveitar o auge da carreira, vendia ele para Manaus, vendia ele para Porto Alegre, para Recife. Mas o público ia lá para o Drink para ouvir o Calbi. Sabe o que o Calbi fazia? Ia lá na Vila Vintém de Padre Miguel, pegava o Toco e botava no lugar dele. E o público saía satisfeito da vida. Você veja aí, porque todo mundo sabe que o Calbi, embora aquele gênero de música, mas era realmente um cantor, né? O Calbi é um símbolo de cantor mesmo. Naquele Conceição dele, o negócio até hoje está na memória popular. Então, esse cara, ele tem um samba chamado Coronel Trigueiro, um dos primeiros sambas da Mocidade Independente, que ele fala de como nasceu o samba, a preocupação com a Secretaria de Turismo, com o samba. Então, esse cara, infelizmente, ele morreu relativamente cedo, tinha problema com droga e tal, mas era um gênio. E que nunca, eu acho que ganhou uma linha num jornal do Brasil, ou num Globo. Né? Então, hoje isso está mudando um pouco, que estão descobrindo que o talento não depende de dinheiro, né? Não depende de nível social. O talento, né, a pessoa nasce com esse talento, né? É amplamente democrático, exatamente. No caso da Cora, né, eu me lembro quando a Cora ela volta de Jaboticabal, como o próprio Drummond fala, não, ela é uma velhinha com seus tachos de doce, no casarão da Ponte do Rio Vermelho. Era uma velhinha, ela vivia de fazer doces. Agora, Adelson, você com essa perspectiva larga, né, de mais de meio século, na segunda pergunta, Aidan indaga sobre que transformações você viu nos desfiles das escolas de samba. Olha, se eu citar um negócio aqui, eu já falei isso com o professor, ele não... Não, eu sei o que é, mas não sei porque sou melhor do que ninguém, não. São os acasos da vida. Tudo, para mim, veio através de música. Várias coisas que eu sei que muitos de vocês não sabem, foi por causa de música. Né? Agora mesmo estava vendo teve um momento que o presidente da CBS, seu Evandro Ribeiro,
comandou um processo de corrupção do rádio para tocar música, mas só tocar o iê. Gerry Adriane, Vandeleia, Roberto Carlos, ele era do grupo. Eles eram jovens, eles nem sabiam o que era isso. Eu hoje eu não sei se o professor percebe isso, pode ser que eu esteja errado. Houve uma preocupação lá na América, quando começou o Chico com aquela música, as músicas de protesto, compositores de universidade fazendo música de protesto, aquele Andando e Cantando Geraldo Vandré, eles se preocuparam que a música brasileira estava formando uma juventude com consciência política anti-americana. E aí comandou esse movimento que começou lá de música jovem, que a maioria deles ingênuos. Eram gente boa para burro, como o Roberto Carlos. Você pergunta alguma coisa sobre política para ele não sabe de nada, pô. Entendeu? Então, o seu Evandro tocou isso, corrompeu o rádio, e, graças a Deus, ele não chegou no meu horário, porque o meu horário... Não, porque é o seguinte, a pesquisa das agências de publicidade, a pesquisa vai até meia-noite, que é o horário comercial. Mas o meu horário, meia-noite e tal, que tem um fenômeno físico, que é a estática solar. Ela corta a propagação do rádio. Está aqui um diretor de rádio, sabe isso melhor do que eu. Então, no meu horário, eu entrava em Manaus, pô. Eu entrava em Belém do Pará. Quando o Patativa me disse, não, meu filho, eu te ouço lá no pé da Serra de Santana, depois é que me alertaram sobre isso. Então, embora aqui na área urbana eu tivesse audiência da área de morro, favela, porque foi sempre que a base da minha programação, do meu trabalho era... Mas entrava no país inteiro. Então, o seu Evandro tocou esse rebu de corrupção do rádio e a Rádio Globo era dirigida por um cara chamado Luiz Brunini. Engraçado, ele era um cara de direita, americanófilo, mas altamente profissional. Se você fizesse um bom trabalho, você podia discordar dele política, filosoficamente, que ele te dava total cobertura. Ele era do grupo chamado Núcleo Duro em torno do Lacerda. O irmão dele, o Raul, era deputado federal, porta-voz do governo Lacerda na Câmara dos Deputados. O Luiz, ele era o principal executivo do Roberto Marinho. Eu descobri, por acaso, que eu não sabia que ele me ouvia. Um dia eu estou atravessando a rua, alguém me chamou, olhei para trás, era ele, e ele estava meio queimadinho de sol, que tinha um folclore dentro da Rádio Globo, criado pelo Miguel Gustavo, que o Luiz era muito branco porque não largava a boca do cofre do Roberto Marinho. Ele realmente era um administrador impressionante. Economista, você chegava na sala dele, nunca tinha papel nenhum na mesa. Ele resolvia tudo na hora, ele tinha um poder de executar. Roberto... A partir desse dia, eu chegava na rádio, porque eu dizia para ele, como ele era do núcleo do Lacerda, presta atenção que você vai ver o teu ídolo, Carlos Lacerda, ser destruído pelo país que você adora, que são os Estados Unidos. Ele dizia assim, você é o único comunista que me permite entrar no meu gabinete e dizer isso na minha cara. E eu dizia para ele, não sou comunista não, sou socialista democrático. E aí, eu chegava na rádio, tinha sempre um bilhete dele. Aí que eu vi, o Roberto Marinho não resolvia nada sem consultá-lo. E quando o Lacerda começou a ser descartado do golpe de 60, porque eles usaram o talento de oratória do Lacerda. Quando ganharam, passaram a descartá-lo, e foi por causa de música que eu descobri uma coisa que vocês não sabem. A gente tinha um servente, Ismael, humilde, e ele pedia para ficar no meu horário, porque ele fazia uns versinhos, e lá ele encontrava o João Nogueira, o Catimba, o Nelson Cavaquinho, e mostrava os versinhos para ver se eles aprovavam. O irmão mais velho dele era casado com uma mulher, que era cozinheira,
de uma fazenda da família Silveirinha, da indústria Bangu, em Bangu, o Guilherme da Silveira, onde o Lacerda foi exilado político dentro do Brasil. Ficou desequilibrado mental, muita gente não sabe, já com diz que teve um momento que ele ficou tão desequilibrado que só a dona Letícia, a mulher que entrava no lugar onde ele estava. Porque ele foi enganado, ele foi usado. Entendeu? Eu dizia isso para o Luiz: moleque, como é que você sabe dessas coisas? Você está pensando que é só você que tem informação privilegiada? Era o Ismael, o nosso servente, que ficava no meu horário, fazia uns versinhos e tal. Então, o seu Evandro e o Luiz era um cara sério, incorruptível. Ele era de uma dignidade profissional impressionante. Pô. O Chacrinha denunciou o negócio do seu Evandro. Deu uma entrevista na revista Veja. E o Luiz leu. Ele decidiu na hora, mandou 30 para a rua na hora. E 2 morreram 2 dias depois. Que era o seu Evandro e um tal de Pino, que veio dirigir a RCA Victor, as 2 emissoras americanas. Até, como a Argentina também na moda, na própria gravadora do seu Evandro tinha um argentino que cuidava da parte editorial. Boa praça, um cara, gente finíssima. Ernesto Escudeiro. Eu falei: Ernesto, esse conterrâneo teu argentino aí dirigindo a RCA Victor, fazendo essa lenha aí na música brasileira. Aí ele falou assim: Adelson, argentino fora da Argentina, cuidado com ele. Os bons ficam lá. Haja visto Milei, né? Aí diz assim: é que eu me casei com uma mulher do Ceará, a gente tem 3 filhos, são muito ligados aos avós lá no Ceará, que se eu ficar um mês sem mandar um menino para lá, ou 2, os avós batem aqui. E eu não quero interromper essa ligação afetiva bonita dos meus filhos com seus avós. Senão eu estaria em Buenos Aires. Então era o Pino e o seu Evandro. Aí, quando o Luiz mandou 30 para a rua na hora e 2 morreram, eu comecei a querer entender melhor, ler jornal, revista, debate de jornal, de televisão. Ninguém falava nada. Ninguém dizia bulhufa sobre o assunto. E só tinha acontecido uma coisa parecida quando a Revolução detonou a Rádio Nacional, Dias Gomes. Né? A Rádio Nacional tinha uma opção de gente de esquerda na época. Pois é, então. Aí eu saí procurando, e aí um dia eu estava no escritório esperando para ser atendido, estava demorando para me atenderem, e aí por acaso olhei assim para trás, tinha um livro, uma prateleirinha aqui do lado, abri o livro a esmo, para passar tempo. No tópico que eu botei o olho, estava escrito assim: vai chegar o momento que vai acontecer na área da música uma inversão de valores, que é a pergunta que você fez, e uma terrível perversão do gosto. O que é bom vai ficar em segundo plano, o que não presta em primeiro. E era o que eu estava falando: pelo menos alguém está falando desse assunto aqui agora. Pô. Aí me chamaram para ser atendido. Aí fui ver a capa do livro. Um livro espírita. Falei: poxa, um livro espírita falando sobre isso? Aí eu anotei o nome do livro, botei aquele lá. Uma semana depois, passando na porta de uma livraria, vi o livro, tinha uma merrequinha sobrando, comprei o livro. Falei: vou ler do início, para chegar àquele ponto que eu vi lá no escritório. O livro escrito em 1945, aquilo que eles chamam de psicografia. Alguém aí deve saber o que é psicografia. Final da Segunda Guerra. Hã? E final da Segunda Guerra. Final da Segunda Guerra. É um grupo de pessoas em Curitiba que conversam com o espírito sobre o Apocalipse. E o Apocalipse, você entra na igreja, o padre fala, mas fala superficialmente.
Na igreja evangélica é a mesma coisa. O pastor fala superficialmente. O Espírito diz assim, ó, tudo que eu vou dizer aqui, nada é meu. Houve uma reunião no alto comando da vida e foi decidido que alguém, no momento oportuno, seria encarregado de traduzir o Apocalipse, que foi escrito por João Evangelista no ano 90 da nossa era, preso na ilha de Patmos, na Grécia, no governo de Domiciano, não, de Galba, que é o primeiro depois do Nero, dos imperadores, dos loucos imperadores romanos. Aí ele diz, o João, quando ele dormia, ele explica isso. Porque, embora seja um livro espírita, mas não é o espiritismo, ele não está fazendo nenhuma pregação da doutrina espírita. Não, é uma informação para a humanidade. Quem entender, quem perceber, né? Então ele diz, olha, ele estava com 92 anos, quando ele adormecia, estava exilado na ilha de Patmos, na Grécia, quando ele adormecia, um grupo do alto comando descia e fazia com ele o chamado desdobramento. Ele estava no ano 90 da nossa era. Levaram ele para ver o ano de 1945. Então ele viu o avião jogando bomba. Mas como é que ele ia explicar avião jogando bomba no ano 90? Ele usa uma linguagem poética, assim, pássaros botarão ovos de fogo. Né? Pássaros botarão ovos de fogo. Carruagens de Corambá transportarão as pessoas. Aí começa a descrever tudo. E uma coisa que a gente está assistindo, todo mundo está assistindo, mas a maioria não sabe o que é. Ele diz assim, vão pichar os muros do mundo. Quem tem mais idade aqui, né, sabe que há 40 anos atrás não havia esse vandalismo nos muros. Depois de pichar os muros... Para combater a ditadura, eu, Bibu, pichamos... mas não é como hoje. Não, mas não é como, não. Sim, não, houve. Só para lembrar que a gente pichou também. Não, lá na América, pelo que eu sei, os comandos de droga pintavam os símbolos, como o comando vermelho, para demarcar áreas. Mas como é hoje... E o detalhe, depois de pichar os muros, vão pichar os corpos. Esse modismo de tatuagem que está aí, agora que a gente viu a Copa América, o jogador, quando levanta o braço, diz que o Neymar tem 32 tatuagens. Aí diz, religiões vão virar balcão de negócio. Alguns lugares vai chover muito, vai morrer muita gente por água, em alguns lugares muita seca. E o fenômeno que a gente está vivendo hoje é o grande notícia da imprensa internacional. A França conseguiu livrar o mundo do nazismo, mais uma vez. Esse nazismo, desculpa eu estar mudando um pouco do assunto. Eu, por acaso, um dia entrei numa livraria e vi um livro escrito, Despertar dos Mágicos. Nem entendi muito bem o que era, mas eu não sei por que comprei o livro. Aí eram dois jornalistas franceses que, em 1945, convidados para um coquetel numa mansão da Suíça, terreno amplo, tinha vários grupos, e passou perto de um grupo e ouviu uma frase, teoria das luas baixas. Teoria das luas baixas. E nunca tinha visto aquilo. E o jornalista é curioso, ele foi pesquisar, descobre uma sociedade iniciática esotérica que lida com o lado espiritual negativo, chamada Golden Dawn, de 1620, na Inglaterra. Aí disseram, olha, de 1620, ela teve um momento que ela apareceu, teve um momento que ela saiu de foco, voltou, absorveu, papapá, e aí descobre que o Hitler era ligado às sociedades iniciáticas esotéricas. Tinha vários líderes, teoria das luas verdes, fogo do gelo, teoria do frio, luas baixas. Diz que, às vezes, um general, precisando de discutir a guerra,
ficava do lado de fora do gabinete horas. E esses líderes entravam e saíam a hora que queriam, pô. E, segundo ele, quando o Hitler foi preso numa cervejaria, quando fizeram o negócio da Noite dos Cristais, que quebraram Berlim, estava em Berlim um cara da Golden Dawn da Inglaterra que conheceu 2 ligados ao Hitler. E levaram ele a ver o Hitler preso, que ele foi preso numa cervejaria. E esse, da Golden Dawn, quando volta, deixa uma carta, testamento, dizendo: finalmente encontramos em vida quem vai poder realizar o sonho da Golden Dawn. E a gente sabe o que o Hitler fez, né, no mundo. Aí ele dá outros detalhes, né? Agora, só para enxugar, na campanha da Le Pen, uns 2 meses atrás, numa manifestação de rua, uma faixa enorme escrita Golden Dawn. Ela é nazifascista. E hoje o mundo respira um pouco mais aliviado. Como disse vários presidentes, ela foi tirada, que se a França toma esse caminho, a França tem uma liderança cultural, política no mundo. Pô. E o cara da Inglaterra também, que ganhou um cara que as 2 maiores nações da Europa livraram o mundo. Então, e tudo isso por causa de música, né? Exatamente por causa de música. Eu desculpa, por acaso. E esse livro eu comprei por acaso. Agora, quando eu vi a manifestação dela de rua e vi a faixa enorme, Golden Dawn, que o pai era nazifascista, dizia que as câmaras de gás de Treblinka e Sobibor, na Polônia, eram uma mixaria. E nada. Era o Hans Frank, o advogado do Hitler, que ele mandou governar a Polônia e criou as câmaras de gás de Treblinka e Sobibor. A televisão mostrou agora, semana passada, eram galpões enormes, enchiam de velhos, mulheres e crianças, e ligava o gás. Pô. Depois abriam valas com tratores e jogavam, eram enterrados assim os borbotões. Que o pai dela dizia: não, aquilo não era bem aquilo não, entendeu? Então o mundo hoje, muita gente não está percebendo isso, está respirando aliviado. Vou passar para o segundo entrevistador. Tudo bem, não há problema. A gente sempre faz um contraponto, né, Bigot? A gente sempre faz um contraponto. Também vou recomendar que você leia Teodoro Adorno, porque ele andou falando também sobre a perda da audição na era da reprodutibilidade técnica antes da Segunda Guerra. Pequeno detalhe, Escola de Frankfurt. Sou um frankfurtiano disfarçado. Dr. Jorge Luiz do Amaral, a quem nós conhecemos como Dr. Bigot, o médico dos sambistas. Uma salva de palmas. Que cuidou de Luiz Carlos da Vila, de Wilson Moreira, de Zé Catimba, e por acaso cuidou, não por acaso, do próprio Adelson Alves. Ele está aqui, né, médico do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia, do Rio de Janeiro, né, ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, não é isso? E essa figura atuante, combativa. Nós temos uma afinidade política que vem aí já de anos 70, já lá se vão 50 e poucos anos, na resistência contra a ditadura, e conhece muito bem Adelson, e, portanto, foi outra figura que estava lá nos anos 70 ouvindo o programa da Rádio Globo, que estava nos anos 70 recebendo ali num apartamento, na Glória, aqueles que terminavam o programa e não tinham pouso, paravam lá naquele... ali. Então, eu peço nova salva de palmas para ele, que tem um microfone agora. A saúde pública, a única saúde possível. Esse é o cara. Então, acho que ainda é boa tarde, né? Boa tarde. Assim, imitando, copiando o Adelson, que fala que não está com esse futebol todo. Né? Eu realmente não estou com esse futebol todo aí, mas
eu acho que é importante mesmo a presença do Adeusão. É diferente, assim, foi impressionante. O Aiden, ele colocou a questão de Niterói. Eu realmente, aqui até foi uma surpresa para mim hoje, encontrar o Edilson, que está ali, meu colega, que não que a gente seja melhor do que ninguém, mas é um dos poucos colegas que, da onde a gente veio, tinha muito pouco branco e muito e realmente não tinha burguesia lá. Então nós estudamos a vida inteira em colégio público, né? Mas até os colégios públicos sempre foram diferentes. Aqueles colégios públicos que eram depois de Pilares, isso evidentemente eram muito mais carentes do que os colégios públicos aqui do Rio, da Zona Sul. Então, eu acho que nessa questão da medicina, dando um salto para a medicina, e a Santa Casa, ela sempre foi um dos objetivos que eu tinha da Santa Casa. E eu acho, gozado, que o meu contato inicial com a Adeusão foi antes de eu entrar na faculdade. Foi quando eu era do ensino médio e não tinha outra saída. Ou estudava de madrugada, ou não dava para competir no vestibular. E, evidentemente, e nessa hora da madrugada, coincidiu que era no final dos anos 60, e era justamente quando eu estava fazendo os últimos anos do antigo científico e do vestibular. Era aí que eu tive contato com o programa da Adeusão. E eu me lembro assim, que eu acho que era a única, era a única que a gente conseguia escutar de madrugada. Era a Rádio Globo, né? Então eu acho que... E aí, o próprio... E eu tinha contato realmente com os sambistas, não os sambistas urbanos, né? Não sei se a gente pode chamar assim de... não é que eles tenham menos valor do que os outros. Dá um exemplo aqui de um sambista urbano, por mais que possa parecer que era o Liscar da Vila. Depois eu vim saber que o Liscar da Vila sempre foi de uma família de classe média, né? O próprio Adeusão fala aqui do Mauro Duarte. Quem morava em Botafogo, acho que já podia, assim, o Zoba Devagar e outros, já podia se considerar não um sambista urbano, né? Não sei se pode fazer essa divisão daquele sambista mesmo da favela, por exemplo, o Seu Monarca. Eu me lembro que eu quando conheci ele era lá do Jacarezinho, não era do... Não era de... Mas, então, essa... E o que me chamava a atenção é que o único lugar que eu ouvia alguém falar sobre essas pessoas era o Adeusão, né? E aí, realmente, essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você. É o seguinte: se você já me falou isso, eu já te perguntei algumas vezes, que você chegou aqui por volta de 64, começou a trabalhar
em 66, né? Que era no governo Costa e Silva, né? Castelo Branco, mas chegando para o Costa e Silva, não é isso? Como é que Branco, com algum sotaque do Sul, conseguiu se aproximar desse segmento? Por exemplo, porque quando você fala aqui que tem a questão da percepção pela boa música, como é que você percebia que aquelas pessoas que não eram do teu... assim, se eu posso estar errado, não era do seu cotidiano, né? Nem lá no Paraná e nem aqui no Rio de Janeiro, né? Como é que você conseguia discernir e se aproximar dessas pessoas e dos locais onde eles moravam? Não, bom, eu sempre tive um pouco de consciência de defesa das nossas coisas, né? Das coisas brasileiras, de maneira geral. Né? A política brasileira, a cultura brasileira, a arte brasileira. E no caso do samba autêntico, quando eu comecei no ar na madrugada, e muito motorista de táxi trabalha de madrugada, e o primeiro a chegar lá foi o Darcy da Mangueira. Darcy, né? E o Darcy era compositor da Mangueira, ele primeiro era compositor do Borel. Ele foi companheiro do Simval Silva, fundando a Unidos da Tijuca no Morro do Borel. Era o Rubem Gerardi, que era radialista, também compositor, seu Nelson de Moraes, pai do Nenel. Nenel é meio ligado à música jovem, mas o pai era ligado ao Simval Silva. Né? O Simval, ele era amigo pessoal da Carmen Miranda. Né? Ele, inclusive, fez um samba para ela defender na média, assim: adeus, meu pandeiro de samba, tamborins de bamba, já é de madrugada. Né? E ela arrebentou na América, cantando Simval, Ari Barroso, Dorival Caymmi. Né? Ela não foi lá cantar o tango argentino, a música americana já existia na época. Pô. A Carmen era uma verdadeira, e era de origem portuguesa. Né? Segundo me informaram, a família, quando veio morar ali na área do Morro do Preto Forro, em Engenho de Dentro, na área do Noca. E ali teve um grande compositor chamado Zinco, que era o ídolo do Noca, do João Nogueira, do Martinho, que o Martinho também teve uma parte da vida dele ali. O Zinco, né? O Zinco tem até um pedacinho de um samba que eu me lembro, diz assim: aonde estão os olhos de Azeviche, que me olham tanto, até roubaram minha alma, meu coração palpita a todo instante. Aonde estão aqueles olhos negros que tanto me enganou? Uma coisa assim. O Zinco cantava no Labareda, que era um bloco que saía ali na área meia. O João Nogueira engrenou atrás do o Martim também, eles beberam. Então, porque o povo negro, né, desculpe para... O professor citou agora aqui um pouco, eu dirigi um grupo chamado Os Tincoães. Os Tincoães eram de Cachoeira, a cidade mais negra do Brasil, se eu não me falha a memória. Eu estive lá 1 ou 2 vezes com eles, 99% das pessoas na rua são negras. Né? E lá é que foi fundado o mais antigo templo de cultura negra do Brasil, chamado Roça do Ventura. Ventura era o dono da pequena fazenda, a mulher que era mãe de santo, essa tradição de mães de santo, mãe Estela, mãe Menininha, mãe Senhora, mãe Olga do Alaqueto, né? Ela foi uma das pioneiras. Então, os Tincoães, eles eram ligados a esse templo lá em Cachoeira. E a gente que lida aqui com samba enredo, quando um tema é afro,
entra um versinho. Iluaê, Odará. Né? Mas para aí. Mas os Tincoãs cantavam letras inteiras. E eu, como produtor, sabia, como produtor, aproveitar o trabalho deles no estúdio, né? A gravação e tal. Mas eu apertava eles, dizendo, Matheus, Dadinho, o que é isso? Não, isso é dos nossos ancestrais que fundaram no recôncavo da Bahia o mais antigo templo de cultura negra do Brasil, a Roça do Ventura. Aí um dia, por acaso, compositor do Império chamado Avarese chegou lá na rádio com um senhor chamado Manuel Queiroga, branco, de olhos azuis. Sou Manuel Queiroga. Aí o Avarese falou, não, o senhor Queiroga, você falando de música negra, cultura negra, compositor, e ele quis vir aí, ele já era um senhor de 70 e tal anos. Aí eu botei no microfone, nem prestei muito bem atenção, porque rádio comercial, o locutor tem que ficar um pouco atento com os anúncios, né? Mas ele voltou pela segunda vez. Aí o Avarese falou, o senhor Queiroga não te convidou para ir na casa dele? Convidou, mas pensei que ele se convide de oba-oba. Não, ele quer que você vá lá. Ele morava em Botafogo. Eu cheguei lá, vi ele de branco, as pessoas e tal. Aí comecei a querer entender o que era. E daí a pouco ele me apresentou. Falou, Deusão, deixa eu te apresentar esse moço aqui. Bem negro. Ó, ele é Ifá Kayode, é filho e o seguidor do pai, que é um importante líder cultural da Nigéria, Yorubá. Ele já é formado na Oxford, da Inglaterra, e está fazendo uma pós-graduação aqui na UERJ. Opa. Aí, quando ele me falou isso, lembrei do trabalho dos Tincoãs, que eu queria escrever um release um pouco mais aprofundado sobre o trabalho dos Tincoãs. Aí, quando fiquei um pouco meio íntimo dele, ele falava português meio misturado com inglês, que ele estudou na Inglaterra, né, mano? Eu entendo um pouquinho de inglês, dava para entender. Aí expliquei para ele se ele podia ouvir e para dizer o que era aquilo. Aí marcamos, eles cantaram para ele assim uma meia hora, aí ele disse assim, não, ele falava pouco. O seu Queiroga me falou, ó, ele fala pouco porque joga búzio. E joga búzio sabe da vida das pessoas. E é igual um padre, ninguém confia se confessar com um padre falastrão. Ele me deu esse exemplo, senhor Manuel. Mas ele já é assim mesmo, ele nasceu com esse dom. Ele deu sinal, aí falou assim, olha, tudo que existe no mundo sobre cultura iorubá é do meu país, da Nigéria. A antropologia oficial das universidades dá 100, 150 mil anos, quando o homem começou a gravar nas paredes de pedra, né, a pintura rupestre e tal. Mas na Nigéria existe um caldo de cultura que é o instrumento para análise das nossas coisas lá. E esse caldo de cultura diz que tudo que existe de cultura iorubá no mundo tem 250 mil anos. E esses cantos que vocês acabaram de cantar para mim agora aqui, tem esses 250 mil anos e estão certos. Isto é iorubá arcaico. Aí, quando ele falou aquilo, eu levei um susto. Falei para ele, Kayode, para mim bastava você dizer que o Brasil preservou a cultura que recebeu da África. Aí fiz um paralelo para ele com o jazz americano. Falei, olha, o mesmo negro da Nigéria e de outros países que foi para a América do Norte, e lá, devido ao fanatismo religioso dos irlandeses, eles não puderam praticar o tambor. Eles tiveram que virar católico ou protestante. Mas fizeram o gospel, o spiritual, que é a base do jazz, que é a mais importante música popular do mundo. Você está dizendo que nós temos um gospel, porque esses cantos é o gospel, é o canto religioso do povo negro, que tem 250 anos, porque o gospel foi criado depois dos anos 1700, e em inglês, depois que o negro aprendeu a falar inglês. Aqui, você está dizendo, é Yorubá, 250, e estão certos, Yorubá arcaico. Falei, se eu escrever um texto sobre isso, você assina? Eu não assino. Se quiser, mando para o meu pai na Nigéria, ele assina.
Aí começou a cair minha ficha, não só com relação ao trabalho dos Chicoões, como o próprio samba. Porque o toque, o 2x4 do surdo, o surdo, tum, duc, que desde o samba do Chico Buarque, desde a Bossa Nova, porque a Bossa Nova é samba, a Bossa Nova. O pedal da Bossa Nova faz tutuc, tutuc. É o mesmo tuc-tuc, só dobrado. É o mesmo do surdo da Mangueira, ou da Mocidade Independente de Padre Miguel. Esse toque é o mesmo, é o tempo rítmico do canto dos orixás. Então, o samba, o fundamento do samba tem 250 mil anos. E uma cultura que tem 250 mil anos e não desapareceu, e que faz o maior espetáculo audiovisual do mundo, que é o desfile das escolas de samba, é uma coisa que... Entendeu? Aí o Martinho vai muito a Angola. E numa dessas idas levou os Chicoões. E num dia do show, que estava o Zé Eduardo, que era o presidente de Angola, a equipe, eles cantaram que um pouco antes a gente tinha acabado de fazer um disco aqui. Eu falei para eles, olha, eles iam na Bahia visitar a família, falei, vê uma outra etnia além do Iorubá na Bahia para o canto de vocês ficar um leque mais da cultura negra. E o Instituto lá da Bahia, de Culturas Afro, deu para eles 2 cantos em Quimbundo, que é de Angola. Aí eles no show, fizeram o show, quando terminou o show, eles viram que um da equipe do Zé Eduardo foi no camarim deles. Falou, escuta, parabenizou e tal, vocês cantaram o Canto da África, que não é daqui, mas cantaram alguma coisa daqui. Como é que foi isso? Não, nosso produtor, preocupado em ampliar o leque do nosso trabalho, a gente pesquisou na Bahia e pegamos esses cantos em Quimbundo. Aí ele se apresentou, disse, olha, eu sou Boaventura Cardoso, sou ministro da Cultura de Angola, por acaso sou professor de etimologia das línguas daqui, e aluno, às vezes, me pergunta a origem de certas palavras na sala de aula e eu não sei, e estão nesses cantos. Como é isso? O Brasil preservou a nossa cultura, que a gente esqueceu, e os contratou para ficar. Eles ficaram um longo tempo lá, bancado pelo ministro, para mostrar a cultura de Angola que o Brasil preservou. Que ele disse, então, aí ele disse, esses cantos é quimbundo arcaico. Deu o mesmo depoimento do da Nigéria, que é a base do nosso samba. Então, um compositor como Cartola, qualquer deles, eles já nascem com isso na alma. Isso já vem de ancestrais e ancestrais, 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 ancestrais. Então, essa cultura, ela tem que ser mais... Eu imagino agora, com o presidente de Portugal ter levantado a questão, né, de devolver o povo negro, né, eu não sei como eles estão pensando lá. Eu estou até preocupado se aquilo não vai morrer lá. Não, aquilo tem que ser levantado, aquela bola tem que botar ela para cima. Porque além da escravidão, né, do braço para o ouro de Minas Gerais, os canaviais da própria Cachoeira, do Recôncavo, né, enriqueceu. E hoje continua a cultura do povo negro, porque o desfile de escola de samba fatura milhões nos cofres do país. E é essa cultura, o fundamento é isso, pô. Então o negro continua, a cultura negra continua sendo explorada. O negro continua contribuindo. Hoje dá até, eu acho que mais dinheiro do que o tempo dos canaviais e do ouro de Ouro Preto. E o dinheiro não vai para os negros. Não vai. Não. O compositor, inclusive, que é o que faz o samba, que é o fundamento, ele recebe uma merreca lá de direito autoral. Quando recebe? Hã? Quando recebe? Quando recebe. Quando recebe. Vamos passar de novo a Bigu para a segunda questão. Sim, nós vamos, por um motivo de força maior, não previsto por ocasião da composição da mesa, nosso dileto Aidano André Mota terá de se retirar agora. Então, eu vou deixar momentaneamente o microfone com ele, para ele se despedir, e deixa no ar uma pergunta que mais tarde eu cobro de Adeus. Está bem?
Bem, quero agradecer primeiro, pedir desculpas por ter que sair. Estou fascinado pelas histórias, enfim, pela postura, pela coerência, pelo talento. Nossa, é muito incrível estar aqui. Agradecer ao professor Leitão, ao Erge, enfim, vou estar sempre disponível para novos encontros como esse. Enfim, parabéns, prossigam. Vida longa, Adelson, vida longa. Pronto, pode prestar atenção. Então, a outra pergunta, como eu cheguei a falar, né, que o Adelson estava ele antes de entrar para a faculdade, e na faculdade realmente eu tive contato com o Partidão, né? Verdade. Com os comunistas, e também era filho de ferroviário, né? Então era uma outra formação. Mas o Adelson, ele me fez assim, ele fez eu ter um compromisso que eu acho que era o que ele tinha mesmo. Até escrevi que era uma consciência político-social. Isso eu acho que o Adelson tem. Isso, ele era no dia a dia, assim, no programa dele, a gente via isso. E eu, pessoalmente, acabei também achava importante a questão da política, senão não teria escolhido o PCB, né, que, com todo respeito aos demais, é a matriz da política. É verdade. E o social era a medicina, né? Aí que eu queria também fazer a segunda pergunta, seguinte, que você uma vez me falou que quando você chegou aqui no Rio, eu ainda estou na década de 60, que você, de uma certa forma, morou um período no canto da Solar da Fossa, né? Qual foi a importância e quem estava naquele momento lá habitava o Solar da Fossa e se você no teu dia a dia da Rádio Globo, você encontrava algum daquelas pessoas que você encontrou ou viveu com eles lá no Solar da Fossa? Bom, muita gente do meio artístico morou no Solar da Fossa e muitos frequentavam. A Gal Costa morou lá no Solar da Fossa. Não me lembro bem se o Gil também morou lá, né? E o Caetano passou por lá também. O Caetano, acho que também... tinha muita gente do meio artístico, que a propósito de Santa Casa, do Dr. Bigu, o Solar pertenceu a um cara que o Solar era da Santa Casa. E ele pagava pouquíssimo por aquilo. Era dono daquele posto de gasolina que tinha ali, onde hoje é um shopping, em frente ao Canecão. Acho que era Maurício o nome dele. Quem administrava era uma sobrinha. E, por exemplo, morou o Paulo Diniz. O Paulo Diniz, ele era locutor comigo, ele era locutor na parte da manhã do programa do Luiz de Carvalho, e eu era o da tarde do Chacrinha. Aí aconteceu um negócio muito interessante na área, que o Paulinho, ele tinha sonho de fazer uma carreira artística. Mas, ainda começando, recém-chegado de Pernambuco e tal, e aí eu acho que eu já estava dirigindo a Clara,
Aí ele começou a fazer alguma música. Fez um chorão, lembra daquele chorão? Um brega brabo, que era a moda da época do seu Evandro Ribeiro, do Iê. Aí eu cheguei, ele falou assim, pô, Deusão, eu botei uma música no poema José do Drummond. Aí, quando ele falou aquilo, que eu estou sabendo que pela primeira dele, eu falei, ô Paulinho, você está se metendo num vespeiro aí que a crítica vai te cair em cima. Né? Mas deixa eu ouvir. Aí o negócio do ouvido. Aí quando ele me mostrou, falei, Paulinho, você fez uma música digna. Você fez uma melodia simples, sem pretensão de passar na frente do poema do Drummond, e que vestiu muito bem a música. A partir de agora, a tua carreira vai ser outra coisa, pô. Aí, a mulher dele, combinamos de que... Mas o Drummond tinha que autorizar. Bom, quem encontrar com ele, expõe o problema. E demos sorte que quem encontrou com ele foi a mulher dele, a Sheila, era mineira também. Ela falava muito com as mãos, simpática. Acho que ela envolveu ele e ele assinou na hora. Quando ela chegou com o papel assinado, que é a autorização, que não é a edição, é o autor autorizando a gravação. Quando ela chegou com o papel, eu falei, Paulinho, você prepara, porque agora a tua carreira vai ser outra coisa e tal. E realmente explodiu, e depois a gente ficou sabendo que o Drummond adorou. Porque o José, embora um poema relativamente popular, mas ele vivia mais no circuito intelectual. E, cantando com ele, estourou no Brasil inteiro. Então, isso é um fato que aconteceu no Solar da Fossa. Eu sei mais... Eu sei que tinha muita gente do meio que morou ali no Solar da Fossa, né? E aí depois... Acho que estourou aquele negócio lá da Santa Casa, não? E que o que explorava com a sobrinha foram mandados embora de lá, e hoje é um shopping lá. É o Rio Sul. Rio Sul. Rio Sul. Então, o Solar realmente ele teve que o próprio Caetano chegou quando ainda não era sucesso, o Gil ainda não era, a Gal andava de chinelinho, como qualquer mocinha ali na época, mocinha ainda. Né? A Bethânia, eu acho que veio um pouco depois. Eu vi ela poucas vezes no Solar. Mas muita gente de música, eu não estou lembrado todos. Hã? Paulinho da Viola? Eu fui com meu pai lá. Sim. Então... Vamos fazer um comentário. O seu Raimundo, né, que é o pai dele, o seu Raimundo, César, estava querendo, ele não queria que ele ficasse lá. Aí o meu pai foi que devolveu a ideia dele de sair daí. Sim. Bom, então é mais ou menos... O Solar teve historicamente, um momento no meio artístico do Rio de Janeiro, né? Mas aí o Caetano estourou, a Gal também estourou, né? Aí a Bethânia, o Diniz aí também acabou fazendo uma carreira. Então, e você que foi da Santa Casa, né? Porque eu fiquei sabendo depois do negócio da Santa Casa lá no Solar, pô. Que, na verdade, a Santa Casa tinha um grupo que sugava ela, né? O próprio velho Zarur, né? O Daca Zarur. É uma questão ética. Ele é servidor da casa, ele não vai manifestar. Não, sabe por quê? Porque eu sei que o Zarur, ele frequentava muito o meio de rádio, ele usava muito a mídia de rádio. Eu conheci ele pessoalmente, de vez em quando ele ia lá, estava na sala do Luiz. Né? Muito bem. Vamos agora passar ao terceiro entrevistador. Eu quero registrar a presença, não sei se ela está aqui na sala, da coordenadora do Acervo Universitário do Samba, nova coordenadora que me sucedeu, professora Andressa Lacerda, depois estará conosco aqui. Vamos passar a palavra a ele, Marcos Gomes, conhecido também de todos nós, que é jornalista calejado, também fez aquele percurso, Jornal do Brasil, né, e teve
na nossa Rádio Nacional, a nossa, que já não é nossa Rádio Nacional, e ele foi gerente da emissora no período em que... Foi meu diretor. Exatamente. Eu não queria falar para respeitar a hierarquia, entendeu? Mas foi seu gerente lá dentro e acompanhou com você, inclusive, transmissões dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, grupo de acesso e grupo especial, 4 noites, uma maratona, e eles lá virando madrugada. Eu cheguei a testemunhar há 2 anos isso, e é uma figura muito importante na luta pela defesa da democracia, pela defesa da negritude, diretor de relações étnico-raciais da nossa Associação Brasileira de Imprensa, e atualmente é presidente do Conselho Deliberativo da ABI. Portanto, uma salva de palmas para Marcos Gomes. Obrigado. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Boa tarde a todos e todas. É uma honra poder participar dessa conversa com a Adelson. Eu que tive o privilégio de conhecer o Adelson antes de me tornar radialista, jornalista, porque lá em casa papai e mamãe sempre gostaram, e a minha família toda, né, tanto do pai do meu pai quanto por parte da minha mãe, sempre sambistas, né, em Niterói. Nós somos acadêmicos do Cubango, né, somos raiz, somos do Quilombo do Cubango, né, outra conversa, sabiá, entendeu? Toda essa história, né? E a Adelson sempre permeou isso tudo, né? Porque o Adelson não era do samba só do Rio, a Adelson era do samba também do outro lado da Baía de Guanabara. Do Albano, do Viradouro. Isso aí, então começa tudo por aí. E o Ricardo lembrou bem que eu gerenciei a Rádio Nacional no período em que tive a sorte, né? Foi uma sorte de poder trabalhar com a Adelson num período mais maduro da minha vida. Porque no início da minha vida, na minha carreira, eu tive a oportunidade de entrevistar, conversar, estar lado a lado com grandes nomes, como Oscar Niemeyer, Tom Jobim, né, e muitos outros. Só que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, nem tinha a maturidade da época que eu trabalhei com a Adelson na Rádio Nacional. Eu não sabia com quem eu estava lidando naquela época, mas o Adelson eu já conhecia. E adotei uma estratégia com o Adelson que eu deveria ter adotado com o Niemeyer, com Tom Jobim. A estratégia foi o seguinte: eu preciso ouvi-los. E eu fiz isso com a Adelson. Eu, durante 3 anos, eu usei de uma esperteza, e ele não sabe disso, e agora eu preciso confessar, e o Adelson sempre, o programa dele começava à meia-noite, e ele chegava na rádio umas 7 horas para preparar tudo, né? E eu ficava esperando o Adelson chegar e deixava um recado na portaria: pede para ele vir aqui na sala que eu preciso falar com ele, é um assunto importante. Mentira. Não tinha nada para falar com o Adelson. Eu o Adelson. E isso a gente foi consolidando. Então, muita coisa que vocês ouviram hoje, eu consegui captar do Adelson. Eu ouvi tudo dele. Em meia hora de conversa, em 40 minutos de conversa, eu ouvi muitas histórias. E algumas coisas vocês não ouviram, ele não lembrou, mas eu vou lembrar. São 2 momentos que têm a ver com o início da pergunta do Aidon. Eu vou aproveitar que o Aidon não foi embora. Eu falei com ela: você vai embora, eu vou dizer que você é mais velho do que eu. Então, agora vai ficar. Então, a Aidon fez uma pergunta para o Adelson no sentido da audição, a importância de ouvir. O Adelson me contou uma história que ele, na gravação de um dos discos da Clara, com Radamés Inátali, né, maestro Radamés Inátali, você vai lembrar dessa história, eu queria que você reforçasse isso, que isso é muito importante, é um divisor de água na sua vida, como produtor de disco, né? Você me contou isso. E depois de tudo pronto, a gravação pronta, você desconfia que tem alguma coisa errada numa das faixas. Aí você fala assim: pô, mas como é que eu vou dizer para o maestro Radamés Inátali que tem alguma coisa errada no trabalho dele? Aí, o que você fez, Adelson? Eu falei. Né? Mas eu falei e esperando tomar uma porrada, alguma coisa, porque ele era muito grande,
parecia ser um homem, né, truculento, não é nada disso. E aí o Adeilson conta, maestro, tem alguma coisa errada aí, mas eu não sei o que, que é. Aí eu... Uma coisa desafinada. Isso, na faixa. Aí você me contou que ele estava sentado, e você em pé ao lado dele, ele se levanta e vira para você, o que, que você falou? Aí você falou, Marcos, quase que eu me borrei naquela hora. Porque, porra, como é que eu vou dizer para o Radamés Atali que tinha alguma coisa... Eu falei, Adeilson, como é que resolveu esse assunto? Não, e ele estava ao lado do maestro Guerra Peixe, que era outro gênio. Eles viviam juntos. Isso. Então, queria que você contasse essa história e depois eu queria lembrar para você de uma história que eu vi. Ninguém me contou, essa você não me contou, mas eu vi, mas essa história eu vou contar. Essa pergunta eu vou fazer depois que eu vou responder. Como é que você cativou... Como é que você se transformou em produtor de disco a partir dessa experiência com o maestro Radamés Atali? Não, esse negócio do Radamés foi num disco dos Tincoães. E o maestro Radamés, ele era o maior maestro brasileiro. E andava tipo irmão gêmeo com o Guerra Peixe, que era outro gênio. Que o Guerra Peixe, embora fosse um super músico, mas você olhava lá dentro da orquestra, ele estava lá tocando violino, como um músico comum. Mero integrante. Mas na hora dos arranjos, os dois. Aí, e o maestro Gaia, que era o diretor musical da Odeon, disse, Adeilson, não deixa passar nada, porque a gravação fixa. E depois, 10 anos depois, você vai ouvir e vai se arrepender de não ter corrigido. Então, eu notei o maestro... Aí bota os músicos, ele passa uma vez, duas, na terceira já vai gravar. No que passou a segunda, eu percebi uma pequena desafinação, o maior drama da vida. Como é que eu vou falar isso para o maestro Radamés? Pô? Aí, meio tremendo de medo, cheguei perto dele e o Guerra Peixe do lado. Aí falei, maestro, desculpa, eu posso estar dando uma grande mancada e tal, mas é o problema do ouvido. Aquilo que eu nasci com isso, pô. Tem uma pequena desafinação nas cordas. Ele olhou para mim e falou assim, meu filho? Quando ele falou, como você falou, quase que eu me morri. Aí ele disse, deixa eu ouvir. Aí ele ouviu, porque, na verdade, ele estava ocupado em distribuir os arranjos para os músicos e não tinha ouvido com bastante atenção a primeira passada, a segunda. Aí ele ouviu e falou assim, realmente você tem razão, tem alguma coisa, mas eu não sei onde é que é. Aí o Guerra Peixe também, deixa eu ver, e o maestro Chiquinho do acordeão, que era outro gênio, eles andavam juntos, os três. O Chiquinho encostou também e falou, o Radamés, eles se tratavam intimamente, né? Porque o menino aí, porque na época, muitos anos atrás, está com razão, só que eu não sei o que é, onde é que está. Aí o Chiquinho falou assim, que o Altamiro Carrilho depois ia botar a flauta. Falou, chama o Altamiro que ele tem ouvido de tuberculoso. E o Altamiro era um gênio, realmente. Era um negócio... Aí o Altamiro tinha descido para tomar um cafezinho no restaurante Paisano, que o dono era amigo nosso. O pessoal subia, descia, ele também ia lá no meio do estúdio e tal. Ele chegou com o Altamiro, toca aí, falando com autoridade. Aí tocou, toca de novo. Aí tocou, falou assim, a viola tal, a corda tal tá baixa. Porra. E esses músicos do Teatro Municipal, eles têm o nariz aqui, ó. Não aceita. Aí eu falei, Altamiro? Altamiro, você. Aperta essa corda tal, aperta aí. Aí o cara apertou, tocou, afinou tudo. Porra, eu até saí da hora. Falei, porra. Eu falei... Hoje eu recebi... Vamos bater palma para Então, né, eu que sempre tive um complexo de inferioridade, porque eu não leio música. Gravando com o maestro Gaia, maestro Orlando Silveira. Só fera. Pois é, Radamés. Então, deixa eu só concluir.
Então eu sempre chegava perto dele assim. Aí naquele dia eu acho que eu recebi meu diploma de produtor de disco, entendeu? Agora, é um depoimento, é um registro de uma situação que eu acompanhei com a Deuson. Nós falamos aqui do jabá no rádio, né, que é uma coisa institucionalizada já há muitos anos, quando o programador recebe um dinheiro só para tocar aquela música, ou quando o locutor recebe um dinheiro só para tocar aquela música. Isso aí é uma realidade que todos nós já conhecemos. E certamente que isso não foi e nunca passou perto do Adelson, que ele sempre tocou o que ele quis e que era o melhor para a gente. Ele sempre escolheu o que era o melhor para todos nós. Bom. Não, e apoiar o pessoal do sim. Está lá. Agora, já na Rádio Nacional, eu fui trabalhar com a Adelson mais perto, mas antes de ir para a Rádio Nacional, o Adelson trabalhava na Rádio MEC. E são empresas do mesmo grupo. E o meu chefe, né, que era o chefe do Adelson também, que era o superintendente da rádio, me liga um dia e falou: Marcos, você pode acompanhar o Adelson na sexta-feira, num compromisso que ele tem em Niterói, lá em Piratininga, mas é só para acompanhar só, vai lá dar um apoio para ele, coisa e tal. É um disco que ele está querendo fazer, o disco já está pronto e ele conseguiu um patrocínio para o disco, né? E aí ele queria que você fosse com ele, porque o disco vai tocar na Rádio MEC, vai tocar na Nacional, seria uma relação mais institucional. E nós fomos, eu acompanhei o Adelson nesse dia, saímos aqui da Rádio MEC, fomos para lá, para Piratininga, e eu não sabia onde era. Quando eu cheguei lá, era a sede do grupo Tio Sam, né, do contraventor, do bicheiro. Marcelão. Marcelo Calil, filho do Turcão, né? Pai do atual presidente da Vila. E nós fomos recebidos na portaria e nos conduziram para o gabinete do Marcelo Calil, que ficava 3 ou 4 andares para baixo. Eu já achei aquilo muito meio estranho. O negócio parecia um cofre. Não tinha janela, não tinha nada. Tinha janela, não tinha nada. Falei, onde é que eu vim parar, né? Tudo bem. Encontramos com o Magaldi, vereador de Niterói, que depois foi assassinado. Eu conheci o Magaldi, que era um batalhador pelo samba, né? E nós entramos na sala, tinha uma mesa comprida, assim, parecida. O Marcelo Calil sentado aqui, o Magaldi, a Adelson no meio e eu aqui na ponta. Aí o Marcelo recebeu muito bem. Ô, Adelson, tudo bem? O que vocês estão precisando? Aí o Adelson, olha, eu estou com um grupo, estou querendo gravar um CD. A ideia é que você patrocine o CD e distribua o CD nos ensaios lá da Viradouro, na portaria, coisa e tal. A gente vai tocar na Rádio MEC. Quando é uns 5.000 cópias, coisa e tal, está tudo pronto. Aí ele pergunta assim, Adelson, quanto é que você mais ou menos precisa para fazer isso? Eu preciso, uns R$3.000, tá bom. Porra, aí não deu certo o negócio, porque o Marcelo me levanta, bota a mão no bolso, pega um pacote de dinheiro assim e joga em cima da mesa. Eu aqui, a Adelson aqui, esse cara do meu lado, bota as duas mãos assim na mesa, levanta, bota as duas mãos e dá um pulo para trás. E aí eu ouvi um dos maiores discursos de preservação da cultura e da dignidade humana que eu já vi. Eu não vou falar o que ele falou, porque eu não posso falar aqui, porque foram palavras muito duras, dirigidos a um homem que a gente não conhecia, não sabia do que ele podia fazer ali. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não boto a mão nisso. Eu não boto, e repetiu várias vezes, eu não ponho a mão nisso. E outras palavras que ele usou. E o cara, eu falei, cara, ele vai matar a gente aqui dentro, porra. E aí, isso é questão de segundo. Questão de segundo. O Magaldi pegou o dinheiro. Adelson, já entendi, está tudo bem, calma, tudo tranquilo, coisa e tal. Aí sentamos. Pô, caramba, e agora, como é que nós vamos sair daqui, né? Não, a porta estava trancada, não precisava de segurança. Era um cofre. Aí ele... Bom, resumo da ópera. O Marcelo entendeu o esporro que tinha tomado, que, na verdade, o Adelson deu um esporro nele, na cara dele, dentro do bunker dele, e ele simplesmente convidou o Adelson, falou, não, Adelson, já entendi, porra, tudo bem,
mas você pode me fazer um favor? O que você quer? Não, é que domingo eu faço um aniversário e queria que você trouxesse meu grupo para tocar no meu aniversário. O que você precisa? Não, eu vou precisar de um ônibus, que você mande pegar um ônibus com o pessoal do grupo, coisa e tal, e você dá R$200 para cada um. Eu não quero um centavo, nada para mim. Esse é o Adelson. Obrigado. Uma pequena parada por um motivo técnico, fisiológico. Sim, não, até para poder responder, né, comentar esse evento transcendental. Eliane, acompanha ele lá. Vai lá que